Sejam bem-vindos ao quadro Desafio para Líderes. Aqui trago situações corriqueiras que realmente considero desafiadoras para qualquer líder. Menciono a maneira como geralmente é resolvida a situação e como eu vejo que seria a melhor forma de resolvê-la. Ou seja, líder, o time dos seus sonhos está modelando em você. Não fique de fora da jornada da liderança. Link da inscrição está na bio. Me chamo Dione Soares e o tema de hoje é Psicologia Organizacional e Liderança. Hoje vamos falar sobre a importância da psicologia organizacional nas empresas, nas organizações. E o Gustavo tem muito para contribuir conosco. Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Gustavo, primeiramente, né, eu estou muito feliz de ter você aqui comigo. Para quem não sabe, a gente se conheceu em sala de aula, né? Você foi o meu aluno lá no curso Gerência Empresarial pela CETREI. E eu ministrei a disciplina de liderança e gestão com pessoas, né? É isso? Lá em 2018. 2018. Se passou algum tempo de lá para cá, né? E, Gustavo, é muito gratificante, né, você estar comigo hoje. Eu falava da importância, né, das nossas redes de relacionamentos, das nossas redes de apoio, né? E tem alunos, assim, que realmente, sabe, a gente consegue construir, continuar com esse contato aí que vem só fortalecer, né, um ao outro. E eu tenho essa gratidão, assim, de ter você na minha rede de contatos, né? De a gente continuar conversando, contribuindo um com o outro. Você também sempre acompanhando o meu trabalho, né? E quando eu te convidei, você na mesma hora, bora, vamos lá, vamos fazer. E todo preocupado com a organização, com os detalhes. Então, assim, ó, gratidão, Gustavo. E Muito vamos obrigado. lá, porque a gente tem muita coisa para falar. Como eu falei, os empresários, as empresas, elas não têm, assim, tanta noção da importância do papel de um psicólogo organizacional. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas antes de a gente falar um pouco, posso te apresentar, Gustavo? Pode como deve. Então, vamos lá, tá? Então, o Gustavo, ele é psicólogo, ele é especialista em gestão de pessoas e gestão em desenvolvimento humano nas organizações. Possui formação em tanatologia, que depois tu conta para nós o que é isso, tá? Ele também é analista comportamental da metodologia DISC e possui formação em gerência empresarial. Atuou como consultor na área de gestão de pessoas e hoje atua como psicólogo organizacional em um escritório de contabilidade aqui em Santa Rosa. Vamos lá, Gustavo, conta aí para nós um pouquinho quem é o Gustavo. Bem, então meu nome é Gustavo, né? Sou natural aqui de Santa Rosa. Em 2017, então, acabei me formando em psicologia, né, pela Unijuí, né? Então, a partir daí, já ingressei no mercado de trabalho na área organizacional, né, a qual tive uma oportunidade, né? Então, já comecei como sempre falo, no fogo cruzado aí, né, nas empresas, né? Então, e nos meus primeiros períodos de trabalho, comecei a fazer o curso de gerência empresarial, né, Johnny, a qual você ministrou, né, a etapa do processo de gestão de pessoas do curso, né, então esse curso também me fez ter uma visão mais geral, né, uma visão mais administrativa, né, a qual a psicologia, né, a formação em psicologia trabalha mais aí com a estruturação psíquica, né, da mente humana aí, né, e não trabalha tanto, né, uma visão mais administrativa, né, então o curso de gerência empresarial me fez ter essa visão mais geral aí de como funciona uma empresa, né, a qual eu não tinha tanto, né, então o curso, né, a propaganda do curso aí, né, me ajudou bastante nesse processo aí, né, então a partir daí fiz o curso, como eu fiz uma pós de gestão de pessoas, né, depois fiz outra pós também na área de gestão, né, antes até mesmo de me formar, né, no ano de 2015 fiz o curso de tanatologia, para quem não sabe, é uma ciência que estuda a morte, né, quando me formei fiz o meu TCC
né, do luto, e também trabalhei o tema morte dentro de uma empresa, né? Tivemos, infelizmente, aí a perda de uma grande colega nossa. Trabalhei, então, né, um tabu, né, da morte ninguém fala, né? Então, Sabe, Gustavo, que agora eu me recordo, né, que teve um momento, eu não sei se foi no curso de mapeamento de descrição de cargos e mapeamento de competências, que nós somos colegas, tu te lembra? Eu acho que foi nesse curso. sim, Foi em algum curso que a gente teve a oportunidade, então, de sentar e conversar sobre isso. E eu me lembro que tu abordou um pouco desse assunto e a gente realmente comentou que ninguém fala sobre a morte, né? Muito menos dentro das empresas, e é tão necessário isso. A gente sabe que existe a importância do processo de luto, que nós somos seres uhum, emocionais, assim, não tem como a gente passar por tudo isso. E ainda mais agora, o momento que a gente está vivendo, né, um momento de é, pandemia, que eu tenho certeza que todo mundo, em algum momento, né, teve uma perda de uma pessoa bem próxima ou mais conhecida em algum momento. E a gente sabe que não é assim, ah, agora eu vou deixar as minhas emoções aqui em casa e vou ir para a empresa trabalhar. E eu acredito que esse teu estudo, essa tua formação, tem muito, assim, para contribuir dentro da tua jornada, né? Você, como pessoa, poder contribuir com as outras pessoas, nas empresas que você está inserido. É uma uhum, formação, assim, que eu fui saber desse estudo foi através de você. E depois eu não sim, encontrei outra pessoa, né, dessa área de psicologia, algo nesse sentido, que tem essa formação também, né, que tem esse conhecimento. sim. É, né? E quando ocorreu o fato lá na empresa, assim, foi uma colaboradora, como pessoa, uma pessoa maravilhosa, né? E como profissional, nem se fala, assim, né? Então foi uma perda muito grande, né? Então fiz um trabalho com a equipe, depois fui até a família, né? Então foi assim, se tu me perguntar qual foi meu maior desafio profissional, foi esse, né? Que Assim, bacana, que foi legal. assim, enorme, assim, de trabalhar o luto dentro de uma organização, né? Uhum. Fantástico. Tu fala luto, ele é um sentimento de tristeza, de perda, né, de impotência. E eu acredito que mesmo tendo todo esse significado, para ti também tem a parte assim da realização, de poder contribuir num momento como esse, né, as Uhum, pessoas a passarem por isso. Muito interessante, Gustavo. É um tema para uma uhum. outra live também, né? Para uma live, né? Mas enfim, né? Mas Como nós somos seres, é um conjunto, né? Então a psicologia, ela é muito abrangente, né? Tanto na área clínica, organizacional, muito. escolar, social, né? Como o profissional psicólogo caminha em todas essas áreas, né? E tem oportunidade de trabalho, né? Tem bastante oportunidade de trabalho aí, né? É verdade. Gustavo, conta para nós aqui, para toda essa galera que está aqui nos prestigiando, o que é psicologia organizacional? Bem, a psicologia organizacional, ela se define, tem duas diferenças, né? Se tu pegar o CBO, né, o que que é o psicólogo, né? Ele é o CBO, que é a Classificação Brasileira das Ocupações, né? Que diz o quê? Exerce atividades no campo da psicologia relacionadas ao trabalho, né? Você vai ver a sigla aí, né? Então tem a psicologia organizacional e a psicologia do trabalho. O que que é a diferença entre essas duas áreas aí, né? O psicólogo organizacional é um psicólogo mais ativo, né? Eu sempre falo, mais fala do que escuta, né? Um psicólogo muito ativo, né? Um psicólogo que vai trabalhar o quê? No sistema de gestão de pessoas, né? Processo seletivo, treinamento, pesquisa de clima, avaliação de desempenho, descrição de cargo, ou seja, um psicólogo totalmente na área de gestão, né? Ou seja, Então, psicologia sim, o psicólogo organizacional ele pode ser um gestor de pessoas, ele pode trabalhar como um gestor na área de. Uhum. né? E o psicólogo do trabalho, né, eu vejo como diferente. É um psicólogo mais o quê? Mais trabalha a saúde mental do trabalhador, né, que tem esse viés aí um pouquinho mais psicanalítico, né, de escuta, mais trabalhando a subjetividade, promover a saúde, a segurança no trabalho, o ambiente, ou seja, né, um psicólogo não tão ativo assim, mas também tem um papel muito importante, né? Mas não é um psicólogo que mais escuta
do que fala, né? É um outro viés de trabalho, mas que também está aí na área da psicologia organizacional, né? Vamos pontuar assim, né? Então tem esses, eu vejo essas duas formas. Psicologia organizacional, um psicólogo mais ativo, mais dinâmico, né? E o psicólogo do trabalho, que é um psicólogo mais aí, trabalha mais a escuta, a subjetividade do colaborador, independente se for empresa privada, empresa pública, né? Independente aí a área de mercado, né? Exatamente. E eu vejo, assim, eu já tive situações em empresas que eu atendo, né? Que o colaborador teve perda, né? Perdeu esposa, que adoeceu, enfim, com um acidente de trabalho mesmo, que o colaborador, né, aconteceu lá, enfim, e teve que dar um apoio para a família, aonde vieram pedir, né, um help aí para mim, um socorro. E realmente, assim, bate aquela insegurança de como conduzir esse processo. Então, tendo um psicólogo do trabalho nesse momento é Uhum. bem importante, né? Para olhar, assim, com mais profundidade, genuinamente. Uhum. Ter a perícia no assunto de como conduzir uma situação dessa, né, Gustavo? Na verdade, né, não que eu sou psicólogo organizacional, que eu não vou acolher, bem pelo contrário, mas Exatamente. tem até certo ponto, bem, a que momento eu posso conduzir isso, né, disso aqui não, isso aqui é algo subjetivo, vou encaminhar para um colega meu clínico, aí tudo bem, Uhum. coisa que eu já fiz muito, isso aqui eu vou acolher, mas não é o espaço para fazer isso aqui, né, já vem coisa aí pessoal, enfim, que nós estamos dentro de uma organização, nós temos um objetivo, né? Sim. Então encaminha para um colega, ó, vou ter que passar 3, 4 colegas aí, né? E tal, indicação. Aí o colaborador, né? Se ele quiser, um cachorro já. Se Uhum. ele Sim. quiser aí, né? Seguir aí no tratamento pontuado já, né? E quais são as principais, assim, o principal papel, Gustavo, do psicólogo organizacional? Bem, o principal papel do psicólogo organizacional, o mais legal da psicologia organizacional é que tu caminha em todos os setores da empresa, né, e todos os Uhum. níveis hierárquicos da empresa, né? Tu trabalha desde aí no nível operacional, junto com o colaborador, no dia a dia, e até no nível de diretoria, ao nível estratégico, né? Tu alinhar aí o planejamento estratégico da organização, né? Então, o principal papel do psicólogo organizacional junto ao RH, né, é ter esse apoio de liderança, apoiar a liderança. Outro ponto bem importante, o psicólogo não pode assumir papel de liderança, ele não é líder, né, que é bem importante pontuar, né, ele auxilia o líder, sim, né, um braço, eu sempre falo, um braço direito da Trabalhar em liderança, conjunto, né, né? É trabalhar em importante os dois conjunto, trabalharem em conjunto. mas o psicólogo pode responder por liderança, ele não é líder dentro de uma empresa, só se ele é responsável por um setor, aí beleza, né, mas Exatamente. caminhando aí em setores, ele não é, né, ele está ali para auxiliar, né, para contribuir. Então, o papel do psicólogo organizacional então, dentro da empresa é trabalhar com todos esses subprocessos aí de RH, né, de processo seletivo. Não é só processo seletivo, né, que muitas pessoas acham que o psicólogo só faz recrutamento e seleção, e não, né, faz toda aí o planejamento estratégico, as diretrizes organizacionais, missão, visão, os valores, toda a questão aí de formação de equipe, questão de cargos, alinhamento de competência, assunções, isso tudo responsabilidade do psicólogo. Não é só Sim. processo seletivo, não é só processo seletivo é um dos subsistemas, É um né? só. É por isso que eu digo, tem muito mito, né, em relação ao papel do psicólogo organizacional, né? Como você falou, as pessoas acreditam que é somente isso, recrutamento e seleção ou análise de perfil, algo nesse sentido. E vai depender muito do teu conhecimento, da tua perícia, como você falou, pode participar do planejamento estratégico, pode caminhar por várias áreas de atuação dentro da organização, né? Então, tem muito sim Uhum. a contribuir. E acredito que seja importante também esse trabalho, né, do psicólogo juntamente com a liderança, mas que também não se deve ter uma troca aí de responsabilidade, o que cabe ao líder e o que cabe ao psicólogo. E às vezes eu percebo que existe essa troca assim, né? Por exemplo,
O líder é o gestor. É quem está lá no dia a dia com a equipe, que desenvolve, que comunica, que dá feedback. E aí, se acontece um momento onde o colaborador precisa ser desligado, aí vai lá e aciona o psicólogo organizacional, então fugindo um pouco da responsabilidade. E aí o psicólogo vai lá e como que vai encarar essa situação? Bom, não fui eu que trabalhei no dia a dia, não fui eu que treinei, não fui eu que desenvolvi, por que que eu vou desligar agora, né? Então esse papel cabe ao gestor, ao líder, né? Então pode e deve ter esse trabalho em conjunto, um contribuindo com o outro. Por exemplo, na questão de organizar né, a parte de treinamento, de desenvolvimento, o psicólogo ele pode e deve ajudar o líder, mas que não deve terceirizar as responsabilidades enquanto gestor, né, Gustavo? Exato, por isso que é importante tu definir, né, a descrição de cargo, o que é responsabilidade de cada um, né? Boa, bem lembrado. O psicólogo deve auxiliar, né? Sempre num desligamento não vai colocar o psicólogo na fria aí, né? Porque o colaborador pode aí apertar o psicólogo, tá? Mas e o psicólogo ele não tem talvez o conhecimento técnico operacional lá, né? O porquê. Eu acredito que deve ser um trabalho em conjunto, né? Que o psicólogo ele ajuda, ele vai lá, faz a testagem, análise de perfil, faz o levantamento, né? Identifica algum comportamento que outro, ou muitos comportamentos, mas o líder ele também deve participar, ele deve ter essa autonomia, né? O psicólogo dizendo, os dois atendem, os dois estão aptos, ele tem essa oportunidade, né? De optar por alguém, porque vai fazer parte da equipe dele, vai estar no dia a dia com ele, tem essa questão também da afinidade, enfim. Então, é um trabalho, assim, em conjunto, onde um contribui com o outro, né? Eu sempre, em processo avaliativo, né, quando recebo um currículo com experiência, né, eu faço a avaliação, né, o fulano lá tá apto, mas agora tu vai fazer uma entrevista técnica com ele, para ver o que ele sabe. Né? Exatamente. Tá no hospital com um cargo de enfermagem. Bem, o que ele tem de procedimento, né, de enfermagem lá? Isso eu não tenho conhecimento. Né? Eu que trabalho no escritório contábil, aqui que lá o cara sabe fechar um balancete, não sei. Eu não sou contabilista. Né? Exatamente. Aí é importante, né, ou seja, o psicólogo tem que estar essa liderança e nós temos que estar junto aí, né? Tem que ter uma comunicação, tem que funcionar a comunicação entre psicologia e liderança, né? Se isso não funciona, eu estou indo para leste, a liderança está indo para norte ou para sul. Não dá. Tem que estar bem alinhado. E Gustavo, eu sempre costumo falar, é algo que eu acredito bastante, é que toda vez que uma pessoa se propõe a exercer a liderança, né? Porque liderança não é um cargo, não é uma posição, é algo no dia a dia que você conquista, né? Ele deve entender, eu sempre digo, seja perito em pessoas, quanto mais ele entender sobre o comportamento humano, mais sucesso ele vai ter. Porque as organizações, elas são feitas, né? Elas são constituídas por pessoas, por processos que vão gerar um resultado. Então, o grande diferencial dos líderes é os líderes que têm esse olhar diferenciado, que eles entendem de pessoas, entendem de perfil. E eu acredito que seja importante, quase que tu se torna, claro que a psicologia tem muita coisa para aprender, né? Mas você passa a trilhar ali, a conhecer, a caminhar numa linha de psicologia, né? Observando o comportamento das pessoas, porque todo comportamento ele está comunicando algo. E algo, muitas vezes, que não é assim subentendido, que tem a ver lá dentro da nossa infância, tudo que foi registrado nas nossas memórias e que o líder precisa identificar no dia a dia. Por que esse comportamento está disfuncional? Por que essa pessoa está se comportando dessa maneira? Por que essa pessoa está agindo sendo uma pessoa tóxica ou não? Então, o líder ele tem que ter um olhar voltado para as pessoas. E até comportamento dele mesmo, né? Dele mesmo. Muito importante, né? Ou seja, né?
de auto se conhecendo, os primeiros princípios de liderança, o autoconhecimento, né? Autoconhecimento. Se eu não me conheço, né, o que que eu tenho melhor, o que que eu tenho que melhorar, desenvolver, o que que tá bom, o que que tá legal, se tu não tem essa autovisão de si, daí eu sempre falo, já começamos mal, aí se tu não sabe, cara, tu Exatamente. precisa melhorar na tua comunicação, se tu não sabe disso, e aí, como é que Verdade. tu vai se E até porque desenvolver? a equipe tá respondendo, né? Ou não está respondendo aos estímulos que o líder está emitindo. E tudo se dá também através da comunicação. Então, é muito importante. As pessoas me perguntam, tá, mas qual habilidade que tu acha assim, que é a habilidade essencial, que é a mais importante? São várias habilidades, mas eu acredito que a comunicação, ela desponta. Ela desponta em qualquer profissão que você tenha, né? Porque tudo se dá através da comunicação, através da comunicação. Você transmite as suas ideias, o seu ponto de Uhum. vista, você consegue influenciar, você consegue convencer as pessoas, né? Então, a comunicação, ela melhora os nossos relacionamentos, os nossos Uhum. relacionamentos melhoram os nossos resultados, a nossa qualidade de Uhum. vida. Então, é muito importante ter esse autoconhecimento, olhar para dentro de si. É um convite a É, vocês, líderes que estão aqui assistindo. Invistam em autoconhecimento. eu digo, né, se um cara, né, um liderança aí, né, que não se comunica, que não tem uma comunicação, eu sempre falo, tá à beira do precipício, cara, né, as pessoas entendem o que que você quer dizer, entendem o que que você quer passar, eu sempre falo, bem, tu sabe o que que eu tô falando, mas eu não sei o que que o outro tá escutando, né, Exatamente. tem um passo grande aí, né, da informação, né, de você comunicar a ação, comunicação, né? E comunicação aí é um treinamento, né, que o psicólogo organizacional pode, né, ministrar, né, dentro de uma empresa aí, né, questão de comunicação, né? Com Comunicação certeza. é muito complexa, né? Os sistemas, né, essa passagem de informação, né, tem a comunicação de equipe, a comunicação organizacional, a comunicação da empresa como um todo, né? A comunicação ela é muito complexa, né? E muitas empresas têm um problema de comunicação. Eu acredito Como que todas, todas, não né? A importa o tamanho, comunicação é aí, o grande desafio, né? Melhorar a comunicação. Mas o né? líder tem que ter essa responsabilidade de treinar, porque tudo é treinável, tudo são técnicas, tudo é um olhar assim que você, quando se compromete a fazer a evolução, melhorar a performance daquela habilidade que você escolheu, enfim, que no caso aqui seria a comunicação, você começa a se perceber e vai promovendo e vai promovendo. E se você promover 1% ao dia, numa semana já tem 7% de melhoria, né? Então, é É, treino. Mas, é Gustavo, conta aqui e para nós. liderança ninguém nasce pronto, né? Liderança se É, desenvolve. tem que se desenvolver, é algo contínuo, é algo diário, é um processo constante. Exatamente. Gustavo, conta aqui para nós quais são os maiores desafios, ou talvez até dificuldades, não sei se essa palavra cabe aqui, do Uhum, psicólogo organizacional. Quando você vai fazer um trabalho numa empresa, uma empresa que nunca teve a cultura de ter um psicólogo, né? E você está uhum. entrando naquela empresa, a empresa abriu uma oportunidade para você desenvolver, então, esse belo trabalho. Quais são os desafios que você encontra? Uhum. Bem, primeiro foi a gente conversou na nossa pauta lá no começo, a diferença, né, entre psicologia organizacional e a psicologia do trabalho, né? E até o diretor de uma empresa não sabe de fato o que é um psicólogo organizacional, né? O que ele faz além do recrutamento e seleção, né? Então já tem uma dificuldade aí, né? A importância, né, tu já entrar numa diretoria, né, fazer uma apresentação de um projeto, ou o que você pode fazer, né, quais são as tuas atividades, o que você pode contribuir, né, para daí você começar a mapear aí, né, onde que você pode atuar, né, e outra, psicólogo não trabalha sozinho numa empresa, né, ele depende aí de liderança, ele depende da área do TI, né, tem muito software, tu fazer uma avaliação de desempenho, tu fazer uma pesquisa de clima, então tem muito terceiros aí para dar apoio ao psicólogo também. É um trabalho de rede,
né? Não é setorizado. O psicólogo está lá na sala dele lá e está lá escutando. Não, o psicólogo é totalmente ativo, né? Ele caminha, né, em todos os setores da empresa, né? Então, eu acho que das principais dificuldades de um psicólogo organizacional é essa integração entre os setores de uma empresa, né? Em relação com diretoria, com gerência, com liderança, porque sozinho ele também não consegue trabalhar, né? Se a diretoria, gerência, liderança não dão apoio, isso aqui é bem importante, não dão apoio para o psicólogo, ele vai se frustrar bastante. Ele e vai ser bem complicado. Eu acredito que nessa parte de humanas, seja psicologia organizacional, tu implantar uma área de gestão com pessoas, né? Indo para essa área de humanas, tem que ter sim o apoio dos donos, dos diretores, sei lá qual for o nome, né, que dão lá. Tem que ter esse apoio, tem que abraçar a causa, tem que dar espaço para desenvolver esse trabalho. E aí tem que ter a participação, como você falou, principalmente das lideranças, porque senão o trabalho ele não vai acontecer, né? Não vai fluir, né? Como eu falo, né? O psicólogo está indo para norte, a liderança para sul, né? Isso nós temos que alinhar, né? Onde é que a gente quer chegar, o que que a gente quer fazer, qual que é o propósito da sua equipe que você está liderando e qual que é o propósito da empresa, né? Ou seja, tudo isso aí é o psicólogo que faz meio de campo, né? E o psicólogo uma empresa que é bem importante, ele tem que conhecer o nicho de negócio. Com certeza. Gustavo, não... e você pode citar para nós aqui, comentar, quais são os principais ganhos que um líder, que a liderança pode ter com o trabalho, então, do psicólogo organizacional? Bem, acho que nos principais ganhos, acho que só esse aborda todos, aumento da produtividade, né? Qualquer gestor aí, né, levanta a bandeira, né? Aumento da produtividade, né? Alinhamento de processo, né? Tem todas essas questões aí, né? A motivação do colaborador dentro da organização, né? O desempenho das pessoas, né? Diminuir a taxa aí, né, de rotatividade, né? Então tem muitas coisas, né? O crescimento organizacional, ou seja, é pessoas, né? O psicólogo está ali para o que desenvolver pessoas. Resumidamente é isso. O psicólogo organizacional é desenvolver pessoas. Se ele não desenvolver pessoas, né? Ou seja, se desenvolve pessoas, a empresa atinge os seus objetivos, atinge o sucesso, né? Então, tá ali para aumentar o quê? A produtividade da empresa, né? Tendo uma visão bem administrativa, é isso, né? O bem-estar também das pessoas, né? A felicidade relacionada ao trabalho. Você falou sobre produtividade. Na empresa. Você falou sobre produtividade e eu já pensei aqui também na lucratividade, porque a gente sabe que pessoas felizes, elas rendem, elas produzem, elas geram mais lucro para o negócio, né? E ainda mais que essa geração aí que está agora no momento e as próximas gerações, elas têm um olhar muito diferenciado para o estar bem, se sentir bem, aproveitar o caminho, viver o propósito. Esses dias, numa entrevista, a pessoa me disse, não, eu quero uma oportunidade onde eu consiga viver o meu propósito. Ou que o que vocês fazem aqui esteja relacionado ao que eu quero para a minha vida, né? Então, essa nova geração, eles vêm olhando para isso, para a qualidade de vida, né? Eu sempre falo, qual que é o maior bem que as empresas têm? É as pessoas. A pedra preciosa das empresas é as pessoas, né? Então, se a gente não trabalhar com as pessoas, o que é a empresa? Né? Parede e cadeira não vão ser nada, vai virar ruína, né? Então, é as pessoas, né, que levantam, que fazem o nome da empresa, o orgulho de trabalhar ali, né? Ou seja, né, como eu falei, a gestão do conhecimento, né? Hoje o principal ramo competitivo das empresas, eu sempre falo, é o conhecimento, sim, mas tu aplicar aquele conhecimento, né? Tem um outro caminho aí, né? De colocar em prática aí, né? O que se tem, né? Então esse eu acho que é o principal desafio da liderança, né? De motivar a equipe, sim, mas que fazer que essa equipe seja produtiva
né, que treina, né, e consiga aí aplicar esse conhecimento, né? O velho chá lá do Chevenato, né? Conhecimento, habilidade e atitude, né? A atitude aí de querer fazer, né, de querer fazer acontecer, da mudança, né? Todos esses aspectos aí estão o quê? Né? Atributos do psicólogo organizacional também, né? De mapear, né? De motivar, né? Como é que o líder vai lá, tô com dificuldade, a minha equipe está desmotivada, ok? Bem, o que está ocasionando será aí? Né? De fazer todo esse mapeamento, esse apontamento, o que está desmotivando eles? Né? Ok, agora, o que eu posso auxiliar aí? Né? Será que só um treinamento de motivação vai adiantar? Ou tem algo aí de processo que não está funcionando? É software que não está funcionando? Ou o colaborador está insatisfeito com algum computador, alguma cadeira que não está legal? Não sei. Né? Tem que identificar isso, o líder tem que ter essa visão. Né? E o psicólogo fazer esse meio campo, né? Isso é muito importante. E às vezes pode ser algo assim, que aos teus olhos, aos meus olhos, seja algo tão simples, né? Ou às vezes tu cria que é algo muito grande, muito grandioso, e o colaborador, como você falou, só quer uma cadeira confortável, né? Porque ele vai estar lá 8 horas por dia, sentado, produzindo, rendendo. E esse olhar do psicólogo, ele é muito importante, porque às vezes o colaborador, ele não vai se abrir com o líder, talvez ele não vai se abrir com o dono, com o diretor da empresa. Então, esse papel do psicólogo organizacional, fazer essa sondagem, entender o que cabe a cada momento, porque eu tenho, assim, um receio dessas fórmulas prontas. Treinamento igual para todas as equipes, para todas as empresas. Não, existem particularidades a serem analisadas. E as empresas, elas se tornam estratégicas através das pessoas. Porque as pessoas possuem culturas diferentes, crenças diferentes, experiências diferentes, conhecimentos diferentes. E tudo isso, quando entra alguém, por exemplo, novo na organização, é uma oportunidade de ter um olhar diferente, de alguém que vai contribuir com o negócio de uma forma diferente. Então, pode ter, sim, um planejamento estratégico, pode ter o melhor software, várias tecnologias a favor da empresa, pode e deve. Mas eu acredito, eu creio que o grande diferencial está nas pessoas, está nas habilidades, está nas competências complementares, que uma vai complementando a outra, né? Então, são as pessoas que vendem, como você falou, são as pessoas que produzem, que entregam o resultado. Então, cada vez mais, as empresas vão ter que ter este olhar. Vão ter que ter um gestor de pessoas, vão ter que ter um psicólogo organizacional, em alguns casos, um psicólogo do trabalho, né? Como você falou, em algum momento que possa ser acionado. Nesse momento, como a gente já comentou no início da live, para quem está chegando agora, da tua formação, né? Para saber lidar com as perdas, com os traumas, que isso faz parte da trajetória de todo ser humano. Né? Isso é muito importante, né? Quando chega uma demanda assim, né? De escutar, né? O que realmente merece atenção, né? Ter esse filtro aí, né? Bem, isso aqui, ou seja, como é importante, né? Fazer uma entrevista de desligamento, né? Que muitas empresas não fazem, né? De tu filtrar o que realmente merece atenção, o que dá para ser mudado, o que dá para ser aprimorado, o que não tá legal, né? E o que tá bom para manter, né? Então, muitas empresas, né? Agora puxando outros insights aí, né? Muitas empresas não fazem, né? Esse processo de desligamento. E né? É muito importante, porque para entrar tem todo aquele cuidado, aquela sondagem, se aplica questionário, várias coisas. E quando sai é um momento bem importante também, né, Gustavo? Pode falar para nós aqui, eu sei, mas eu quero que tu contribua, né? Sobre a importância da entrevista de desligamento. Até, Gustavo, que você vem me acompanhando aí, né? Eu lancei um curso no online, tá lá na plataforma da Hotmart, Me Tornei Líder, e agora? E aí tem vários módulos do curso, né? E agora, mês que vem, eu tô abrindo ele, lançando ele novamente,
E um dos módulos, juntamente com as minhas mentoras aí, né, a minha agência de lançamento, eu trouxe essa abordagem, olha, me caiu uma ficha aqui que eu preciso abordar sobre entrevista de desligamento no próximo curso. Então, é um módulo a mais que eu vou estar lançando, né? Quem investiu aí no curso vai ter acesso, enfim, né? Eu quero que tenha o mesmo padrão, que não saia perdendo nada, mas é algo que eu vou abordar porque eu acredito ser muito importante, assim, ouvir o colaborador. Por mais que algumas coisas estejam claro para o líder, que o desligamento ele não acontece do dia para a noite, da noite para o dia, né? Ele vem, se é uma empresa que vem tendo esse olhar, essa comunicação mais de perto com o colaborador sai ciente do que aconteceu, né? Se quiser sair fazendo de conta que não aconteceu, mas talvez lá no íntimo dele ele tenha essa certeza do que aconteceu. E inconscientemente ele já sabe, né? Ele já sabe, né? Então, mas é nessa entrevista de desligamento que talvez a empresa vai ficar sabendo de coisas, vai ter um olhar diferenciado que até então não teve, e é só ganho para a empresa, para ela melhorar o processo, talvez alguma coisa com a liderança, com os colegas, enfim. São várias questões que podem ser abordadas nesse momento da entrevista do desligamento, né, Gustavo? Até algo bem engraçado que eu vou falar aqui, né? Eu acho mais interessante fazer entrevista de desligamento que entrevista de seleção, porque da entrevista de desligamento a gente tira muita coisa, né? Às vezes tem colaboradores que a empresa desliga, pessoa que está 7, 8 anos, tá mais tempo que eu, né? Dentro da empresa. Então tem muita... Olha a visão que esse colaborador tem, né? Tem muito a contribuir, né? Então quando a empresa desliga, né, eu sempre faço esse trabalho pós também, ó, como é que tá o seu currículo? Quer ajuda? Vamos fazer um currículo atrativo, porque agora você está no mercado novamente, né? Então ajudo a construir um currículo, né? Faço todo esse trabalho aí, então não se torna algo tão é difícil, né? Mas é algo mais palpável, assim, né? Quando tu conduz uma forma mais leve, um desligamento, né? Não desligou e agora te vira. Não! Tu falou algo bem interessante, organizacional, né? Fazer esse caminho, né? Esse meio campo, né? Que vai ser a área DP. Vai dar baixa lá. E depois e os danos disso, né? É responsabilidade de quem? É do psicólogo. Agora tem que trabalhar. É ex-colaborador? Mas ele ainda faz uma parte até certo ponto. Tem todo o caminho dele sair da empresa. Não é pegar as coisas dele, botar numa caixa e ir embora. Não. Né? Qual Se que é trata de uma pessoa que está ali, né, Gustavo? Se trata de uma pessoa que está ali do outro lado. Tem a questão, assim, de ser da forma mais empática o possível, né? Se precisar de um apoio, de alguma coisa, porque... como tu falou, às vezes são anos, né? 8 anos, 10 anos, 15 anos daquela rotina de acordar, ir para aquela empresa e literalmente viver aquilo, né? Acredito também. Uma história ali, né? Toda uma história, né? Então é um momento bem importante, assim, e inclusive que os líderes, os gestores, eles precisam estar aptos para este momento. Não se faz de qualquer jeito, não é chegar e entregar o aviso, tá aqui o aviso, né? Então, existe sim uma técnica, é treinável, está muito relacionada também aos valores da empresa, o que a empresa acredita ser importante ou não, qual vai ser a melhor forma de conduzir. Eu acredito também que as empresas que é o líder que faz, e que se tem um psicólogo organizacional, alguém voltada da área de pessoas, talvez seja até importante se precisar desse apoio, esse momento para conduzir, porque a gente sabe que existem os líderes, cada um está numa fase, né? Uma fase inicial, que é o primeiro desligamento, ou fez pouco desligamento, né? E tem que ter um respeito aí com a pessoa que está do outro lado, tem que ter um respeito com a empresa que você está representando, porque, como eu sempre falo, reputação é algo que demora para ser construído, porém, em frações de segundo, pode se colocar tudo a perder. E o que eu digo, a tua imagem, a imagem da empresa que você está representando. Então, líderes, se profissionalizem, existem técnicas, existem métodos de como conduzir.
E é um momento, como o Gustavo falou aqui, tão importante quando a chegada, que a chegada é as boas novas, é a euforia, é a mensagem de um novo ciclo, né? Mas quando esse ciclo se finda, também tem que ser conduzido da melhor forma possível, com dignidade, com respeito. Né, Johnny, algo que é tão normal, né? Eu sempre falo, a gente não é obrigado a trabalhar numa empresa a vida toda, né? Isso é normal, É né? Como eu falo, normal. também tu não é obrigado a amar alguém também a vida inteira, né? Uma vida toda. Nem casamento segura relacionamento, né? Ou seja, vamos fazer isso com uma empresa, né? Tem colaboradores que vai ficar 20 anos, mas tem colaborador que vai ficar 2. E a gente tem que respeitar também, né? Ou seja, por isso que eu digo filtrar o que realmente merece atenção para pontos de melhorias, né? E é isso aí, né? Às vezes a pessoa não tá legal consigo mesma, né? Talvez não se achou ainda profissionalmente, às vezes não é questão da empresa. Então tem muito aí, né? Ou seja, na entrevista de desligamento tu vai identificar. Exatamente isso. Gustavo, conta para nós aqui quais são as perspectivas para essa área da psicologia organizacional. Como eu falei, cada vez mais o fator humano, o fator pessoas, ele está tendo um destaque de importância dentro das organizações. Até então, muitas empresas ainda não despertaram para esse olhar, mas com certeza cada vez mais eu acredito que é uma das profissões assim do futuro, que está Se não relacionada. despertou, ai, ai, ai. Como? Se a empresa não se despertou esse olhar, ai, ai, ai. E não despertou esse olhar, vai perder, né? Vai ter Vai perder. rotatividade, vai perder colaboradores excelentes, profissionais capacitados, porque faz parte. E um líder eficiente, um líder preparado, um líder que se desponta no mercado de trabalho, ele vai ter esse olhar humanizado. Até esses dias eu falei, existe uma diferença, né, entre o líder ser um líder bonzinho e a diferença entre ser um líder humanizado. E eu acredito que as organizações estão cada vez mais tendo consciência desse papel. Você, como psicólogo organizacional que está nessa área, o que você acredita que vem pela frente aí? Quais são as perspectivas? Bem, quem está acompanhando aí, né, colegas meus da área da psicologia, né, que talvez estão na área da psicologia, mas não estão na área organizacional e querem ir para esta área, né, vamos pontuar aí, né, ou quem quer cursar psicologia e quer para a área organizacional, é uma área muito próspera. Hoje, um RH, uma empresa que não tem um RH estratégico, está à beira do precipício, né? Então, um RH que não trabalha com pessoas, que faz só rotina, que é importante sim, mas que não tem esse viés aí de desenvolver pessoas, avaliar pessoas, tá complicado, né? Então, é um profissional da área de psicologia que vai à soma de todos esses processos aí, né? De recrutar, de selecionar, de treinar, avaliar, né? Fazer um RH estratégico junto com a diretoria, né? Tá junto lá com o operacional, né? Trabalhar com conflitos, enfim, são pessoas, né? E o profissional da área de psicologia está aí à frente desses subprocessos aí, né? Acompanhando, né? De estar ao lado da liderança, desenvolvendo liderança, né? Desenvolvendo o colaborador também, que psicólogo organizacional não só trabalha com liderança, trabalha com colaborador também, né? Treina o colaborador, até o meu trabalho, estou aí com um plano de treinamento até 2022, aí, né, alinhei o plano de treinamento das lideranças, agora quero trabalhar com o operacional aí, né, então, mas primeiro vamos começar de cima para baixo aí, né, então tem muita coisa a ser feita, é uma área muito próspera, muito nova ainda, né, então muitos diretores aí estão abrindo horizontes, né, hoje o RH aí está tão estratégico, né, tão aí disputado, digamos aí, né, e o psicólogo organizacional e vem de estoma aí, né, então uma área aí que tem um plano de carreira enorme, né, muitas empresas grandes, hoje uma empresa, qualquer empresa aí,
né, já está em busca de um profissional da área de psicologia, e não tem muitos, hein, Johnny? Né? É verdade isso que tu falou, né? Como eu tô no mercado, é como você falou, o RH, a área de pessoas, eu gosto de falar até gestão com pessoas, não de pessoas, né? Que tem uma diferença. Legal. Tem que estar numa posição estratégica, não dá para estar numa posição tática ou operacional. RH, gestão com pessoas, psicologia organizacional tem que ser uma posição estratégica, né? E cada vez mais vai estar em ênfase, como você falou, e lembrando que é algo histórico, de tempo em tempo, de gerações para gerações, o comportamento humano, Gustavo, ele vai mudando de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. Então, tem que ter esse olhar também, o que era feito no passado, e num passado não tão distante, hoje talvez não se aplica, e amanhã, de forma alguma, vai se aplicar. Então, a gestão com pessoas tem que estar tendo esse olhar. Quais são as mudanças, o que está acontecendo no comportamento humano, como a gente já tem falado muito aqui nessa live, pandemia, o que está mudando com a pandemia, o que vem depois da pandemia, né? As pessoas vão manifestar esse comportamento e elas vão manifestar dentro das organizações, elas vão manifestar dentro das equipes, dos times, e o líder é aquela pessoa que cada vez mais precisa estar preparado para lidar com pessoas, para ter esse olhar, né, Gustavo? Exatamente, ou seja, né, quantas gerações, né, dentro de uma organização, né, geração Y, X, né, e um líder tem que lidar com todas essas gerações para atingir um objetivo, né? Como é que vai administrar isso, conduzir isso? Então, ou seja, um líder que não é adaptável, né, flexível, né? Agora com essa pandemia aí, né, os home office que teve lá no meu trabalho lá. Verdade, bem lembrado. Nossa. E aí, né, fiz uma avaliação de desempenho home office com eles lá, foi algo bem legal também. Eu também nunca fiz. Eu pensei na minha vida fazer uma avaliação de desempenho home office. Seja, né, uma das competências principais que um psicólogo precisa ter é a adaptabilidade, e adaptar aí as novas diversidades aí, demandas, né, que vai ocorrer. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma nova situação. O psicólogo tem os seus algo pontual que você vai fazer, mas tem outras questões operacionais, né, de acompanhamento de colaborador, né, que às vezes o líder entra em contato comigo, tem uma situação assim, assim, como eu posso conduzir? O psicólogo tem que estar junto, não é que ele vai chamar a pessoa e dar um feedback, não. O líder pode conversar com o tem assim, o que tu acha? Acho que deve ser dessa forma. Pode ser, pensei assim, ok, beleza. Então, ou seja, tá junto aí, né? Como eu falei, o psicólogo não pode assumir papel de liderança, mas o psicólogo tem que estar junto com o líder. O líder tem que estar seguro, né? Isso é muito Gustavo, tu falando aí, eu me lembrei, não estava combinado, né? Mas eu tenho aqui do ladinho. Ontem eu li esse livro aqui. É um livro bem fininho, né? E Quem Mexeu no Meu Queijo conta a história de dois ratinhos e a história de duas pessoas, do comportamento de duas pessoas. E aí, como que eu fiquei refletindo ontem, né? Como que o novo, para algumas pessoas, é mais assustador e para outras pessoas não assusta tanto, né? E como você falou, a pandemia veio e algumas coisas tiveram que ser adaptadas, como você falou, o home office, né? Essas coisas nesse sentido. E o medo é algo que todo ser humano tem. E você, como psicólogo, deve ter mais propriedade no assunto do que eu. E o quão importante é a gente se desafiar, superar os medos, né? E o quanto os líderes têm que se desafiar. Você falou a palavra flexibilidade, né? Sair da zona de conforto, se adaptar, porque senão vai ficar estagnado e corre um grande risco de ficar para trás, porque as mudanças elas estão acontecendo numa velocidade cada vez mais rápida. E a gente precisa acompanhar a tecnologia, as ferramentas, entender todo esse movimento e, se adaptar ligeirinho, porque quem não muda, eu costumo dizer, vai ficando para trás e corre o risco de ser descartável. Tem aquela musiquinha da Gabriela lá, né? Tu é do tempo da Gabriela, Gustavo?
A musiquinha que diz: eu nasci assim, eu cresci assim e sou sempre assim, Gabriela. É a síndrome Sim. da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu não vou mudar. Não, para tudo, por favor. A gente precisa mudar, a gente precisa adaptar, precisa ter um olhar diferente. O que que É, você não, o tem para líder contribuir com engessado o não mundo? funciona. Vai lá, Gustavo, fala sobre esse medo aí, por que que o medo é tão assustador, por que que dá um friozinho na barriga? É, toda mudança tem resistência, né? Isso é inerente, né, na nossa condição psíquica aí, né? Ou seja, agora, como é que você vai se posicionar frente a isto? Daí é diferente, né? Então, também a pessoa tem que ter esse poder de persuasão, essa iniciativa aí de fazer acontecer, né? A atitude, né? Um líder que não tem atitude, aí conhecimento e habilidade vai por água abaixo, né? E é atitude aí, né? Vamos lá, vamos se adaptar, né? Puxa a equipe junto, ó, tamo junto, né? Novo para Eu mim, não é sei, novo mas para eu você vou também. buscar informação, né? Ter humildade para saber que, eu não É, preciso tem que ter saber tudo, humildade. né? Mas eu vou de atrás, eu vou buscar, eu vou aprender, eu vou ensinar para vocês também o que eu aprender. Eu sempre sou dessa filosofia, né? Uma liderança compartilhada, né? O líder tem que ser aberto, né? Uma liderança situacional, ou seja, um líder que se adapta, né? Diante aí de qualquer situação, né? Aí sim é uma liderança, né? Um líder engessado, que tudo é difícil, tudo não pode. Como é que vai motivar a sua equipe, né? Daí Exatamente. é isso, E né? aí entra porque tudo começa e termina na liderança. Eu sempre falo isso, é uma convicção minha. Então é bem importante, assim, porque se o líder ele tá com medo, ele tá com receio, ele vai transferir isso para a equipe, porque ele Uhum. transfere tudo para a equipe, né? Então eu brinco assim com os amigos mais próximos. Tem algumas vezes assim, vendi uma palestra lá, meu Deus, 600 pessoas, 600 mulheres lá, e agora o que que eu faço? Bota a fraldinha e vai com a fraldinha mesmo, né? Então a gente tem que se desafiar, porque se a gente não se desafiar, né, a gente não vai viver o nosso extraordinário, chegar na nossa melhor versão, superar, realizar. E é isso que o líder tem que entender também no dia a dia. Tá com medo? Vai com medo mesmo, se desafia. Não precisa ser forte o suficiente, pode ser vulnerável, entender que em algum momento ele vai ter medo, ele vai ter vergonha, ele vai se sentir seguro, mas ter essa consciência e esse compromisso consigo mesmo que bater no peito e dizer: eu sou o protagonista da minha história, eu tenho um compromisso comigo, Exato. com a minha equipe, eu preciso aprender, eu preciso me habilitar, né, Gustavo? Exato. É. Música para os meus ouvidos, né? E é isso aí, né? O líder também assumir, né? Quando uma equipe não tá legal, a responsabilidade de quem? É do líder, né? Dele. Ou quando a equipe tá legal, é mérito de quem? Sim, é dos colaboradores, sim, mas é reflexo da boa liderança, né? Do líder reconhecer isso, né? E é Tem. duro escutar. É duro quando a equipe não tá legal. É você, cara, tu que tá na linha de frente. Vamos lá, Boa, né? Gustavo. Tem uma frase que, deixa eu falar certinho aqui a frase, tá? É uma frase que diz assim, ó: se existe um líder fraco e uma equipe forte, a equipe forte se torna fraca por causa do líder fraco. Né? E se Uhum, existe um uhum, líder forte com uma equipe fraca, a equipe se torna forte por causa do líder forte. O que, que é o líder uhum. forte, né? É um líder preparado, é um líder apto, um líder habilitado, um líder capaz, né? Que está sempre buscando ali conhecimento para treinar a equipe, para transferir para a equipe, para os seus liderados. Uhum. É o mais importante, né? Identificar o grau de maturidade da equipe, né? A equipe Daí, necessita um líder que está sempre junto, tem que estar cobrando, monitorando, um líder mais liberal, que a equipe sabe o que tem que fazer. Qual que é o estilo de liderança? Será que o líder sabe qual o estilo que ele está conduzindo a equipe dele? Não sei. Seja, né, a importância do psicólogo organizacional mapear tudo isso. Será que esse estilo que ele está conduzindo a equipe é um estilo, vamos dizer assim, correto? Ou adequado. Como você adequado? falou, cada equipe tem um nível de maturação, né? Tá num nível.
de afinidade, de performance, de tudo mais. E o líder, ele exerce esse poder aí, né, de fortalecer cada vez mais a equipe. Gustavo, nós estamos findando aqui, mas eu quero te agradecer por esse momento de você se dispor, né, a vir aqui contribuir conosco. Como eu digo, não se desenvolve quem não quer, porque olha o quanto a gente aprende, tá? Então eu Essa quero troca, né? deixar a palavra contigo aí, né? Tô te agradecendo. E eu quero deixar, assim, algo que você queira finalizar, assim, algo muito importante que você tenha a contribuir conosco. Bem, primeiramente eu agradeço, tá, Johnny, o convite. Tá, fiquei muito feliz aí de estar esse compartilhamento de ideias aí, né? É muito fantástico tu trabalhar com pessoas, assim, né? Mas o que eu É digo gratificante. é gratificante, né? Trabalhar com a psicologia, eu amo a psicologia, né? E estar numa organização, sempre eu falo, eu caminho, né, em todos os setores, né? Trabalho com todos os níveis hierárquicos, né? Isso para mim é fantástico, né? Eu gosto de estar com pessoas, né? Sou dinâmico, sou proativo, né? Trabalho num escritório contábil, numa cultura totalmente informal, né? E eu sou totalmente informal, né? É bem diferente, né? Mas o psicólogo tem que ter, né, essa informalidade quando requisitada e ser formal quando, ou seja, tem que ser adaptável à situação, né? Então, a psicologia tem muita oportunidade, quem quer seguir nesta área, né, tem a crescer muito, uma área que dá bastante rentabilidade também, que é importante. Então, eu posso te dizer que um RH, um líder, né, que não trabalha consigo mesmo, é uma liderança que vai ter bastantes imprevistos desnecessários, né? Sempre pontuo dessa forma, né? Então, o psicólogo está ali para auxiliar, né? Para treinar, para avaliar, formas de feedback, como conduzir, né? Que é muito importante, né? Ter esse apoio dentro de uma organização. E uma empresa que não tem, vou repetir, uma empresa que não tem um RH estratégico, que não desenvolve pessoas, cara, uma empresa aí que está com os dias contados, que vai contratar, vai passar uns dias, esse colaborador vai sair ou vai desmotivar, ou seja, só barranca abaixo, vamos ser bem senso comum Vai aqui. sentir o resultado, né? Gustavo, gratidão, então, tá? Né, Dione, esses subitens aí, né, dá um belo curso de extensão, né, só em Dá psicologia um belo organizacional, curso de né, extensão. E por que é, não, né, né, não, Gustavo? E por oh, que não, né? por que não, né, tem muita coisa aí que dá para se trabalhar, né, e dá para contribuir com as empresas, né, ok? Muito Com obrigado. certeza. Gustavo, gratidão. Até mais, Valeu. galera. Até a Valeu. próxima. Não fique de fora da jornada da liderança. Link da inscrição está na bio.